Oi pessoal, aqui é o professor Gabriel. Esse vídeo vai ser sobre a nossa aula 11 com Scratch, nossa 11ª aula. Nela a gente não vai ter muito conteúdo de programação. Eu vou mostrar como fazer uma das coisas mais legais do Scratch, que é poder pegar imagens da internet e utilizar no nosso jogo, e também sons ou músicas e colocar dentro do nosso jogo. Então a gente não vai ver muita programação, só umas coisinhas básicas para fazer funcionar, mas vamos começar dando uma olhada em boas maneiras da gente pesquisar imagens, tá? A gente pode colocar imagens em dois locais no Scratch. Ele pode ser um sprite, que nem esse gatinho, ou ele pode ser um cenário de fundo. A maneira como eles vão ser colocados e que a gente vai pesquisar eles é um pouco diferente, tá? Vamos começar pelos sprites, que são a maneira mais fácil e mais interessante, na minha opinião. Na verdade, não é mais fácil, é mais legal. Então, vou abrir aqui o meu navegador, tá? Eu estou usando o Google Chrome. É para funcionar isso em qualquer navegador, tá? Vocês podem usar o Chrome, podem usar o Firefox. Não recomendo muito usar o Internet Explorer, mas funcionaria. Então esse aqui é o site do Google, google.com. Vocês podem usar outro pesquisador, tipo Bing, mas eu também não recomendo. Recomendo o Google por ser mais facilzinho. Aqui eu posso pesquisar o meu personagem ou até mesmo aqui, tá? Então eu vou colocar aqui o nome de um personagem que eu gosto, que é um jogo que eu jogava quando eu era mais novo, jogava bastante, que é o Pac-Man. Tá? Eu vou escrever Pac-Man e vou dar Enter. Aqui, quando eu dou Enter, ele vai mostrar pesquisas, principalmente de sites. Então vai aparecer coisas tipo, jogue Pac-Man, página da Wikipédia. Normalmente é sobre jogos ou a Wikipédia que aparece. Não é isso que me interessam as imagens. Então vou vir aqui nesse botão, que é o botão de imagens, e ele vai focar minha pesquisa só em fotos, tá? Eu poderia pegar, por exemplo, essa imagem e colocar no meu jogo, mas tem um problema, que é a questão de transparência, tá? Mostrando o que transparência faz aqui no Scratch. Se eu pegar um outro personagem, por exemplo, esse urso aqui, se eu colocar o urso nessa posição aqui, o urso tem transparência entre as patas dele na imagem. Isso significa que eu consigo enxergar o gato, tá? Se eu não tivesse transparência, ele ia bloquear a imagem do gato. Ou se eu tivesse um cenário de fundo, principalmente, ele ia tapar a parte do cenário. Nessas imagens daqui, por exemplo, essa daqui, eu não tenho transparência em alguns espaços. Essas daqui, principalmente, essas pretas aqui, normalmente a gente não tem nada de transparência, tá? Então, é importante eu pesquisar uma imagem que tenha transparência para eu poder usar como personagem. Como fundo de cenário não precisa muito, mas como personagem é bem importante. Tem uma opção mais fácil do que pesquisar Pac-Man em transparência, tá? Isso não é muito útil. É legal a gente fazer o seguinte, a gente vem aqui na opção de ferramentas, e aqui a gente consegue ver algumas configurações da imagem. Por exemplo, eu quero imagens muito grandes, que tenha um tamanho bem grande e tape boa parte da tela. Eu quero uma bem pequena que nem um ícone, tá? Isso aqui a gente pode usar, mas não importa muito. Importa muito essa daqui, a parte de cor. Porque em cor a gente tem qualquer cor, que pesquisa imagens normais. Eu posso pesquisar imagens preto e branco, que daí vai ter imagens preto e branco do Pac-Man. Eu posso dar foco numa cor, então, por exemplo, eu quero imagens vermelhas. Pesquisar coisas do Pac-Man que tenham bastante vermelho na imagem, ou bastante verde. Tá? Mas eu tenho a opção transparente. Se eu coloco aqui, ele vai focar por imagens que tenham transparência, tá? Porque tem imagens na internet que tem transparência e imagens que não tem. Como é que eu posso ver se tem transparência da maneira certa? Se eu clicar na imagem com o botão esquerdo, vai aparecer aqui a imagem e eu consigo ver esses quadradinhos aqui. São quadradinhos branco e cinza, ou cinza claro e cinza um pouquinho mais escuro, tá? Quando tem esses quadradinhos, eu tenho transparência. Se eu não tenho esses quadradinhos, não tem transparência, aquela cor existe. Por que é importante ter os quadradinhos? Porque significa que o Scratch não sabe que esse espaço existe. Então ele vai ficar transparente. Tá? Mostrar aqui essa imagem aqui. Essa imagem aqui não tem transparência. Tá? Esse preto, ele existe e ele vai aparecer no meu jogo se eu baixar essa imagem. Então vou clicar aqui nessa primeira. Vocês podem encontrar de vocês. Eu recomendo muito que sejam sprites com transparência. Vocês podem pegar sprites sem transparência, tá? Mas eu vou mostrar depois como lidar com isso. Vocês vão ver que não é da maneira mais legal possível, mas vocês podem. Então, vou clicar com o botão direito e aqui vão aparecer as opções dessa imagem. Essa imagem, a gente precisa salvar ela com essa opção aqui, salvar imagem como. Isso aqui é muito importante. É salvar imagem como.
não é salvar link como, que está um pouco antes. Se vocês colocarem salvar link como, não vai dar certo. Salvar o link é uma coisa muito diferente do que salvar a imagem. Então, repetindo, botão direito, salvar imagem como, com o botão esquerdo. Vai aparecer uma janelinha que nem essa ou uma janelinha parecida, que o que a gente tem que saber daqui. Aqui na esquerda a gente escolhe a pasta que a gente quer salvar a nossa imagem. Aqui são as imagens ou pastas que já tem nessa seleção. Então, por exemplo, aqui eu estou na área de trabalho e na minha área de trabalho tem algumas imagens e algumas pastas. Se eu for para downloads, vai ter outros arquivos e funciona basicamente assim. Então, eu recomendo muito que você salve na área de trabalho, porque é o mais fácil de achar. Tá? Então, eu vou clicar aqui com o esquerdo em área de trabalho. E eu consigo até ver aqui em cima, ó, estou salvando na área de trabalho. Aqui no nome, eu vou dar o nome da minha imagem, eu vou chamar de Pac-Man. Podem deixar o nome que já vem, mas nem sempre eu recomendo, porque às vezes vem um monte de letras e números aleatórios, e daí fica um texto meio feio, meio chato de achar. Eu recomendo vocês darem o nome de vocês, tá? Um nome que vocês quiserem para achar a imagem fácil. Outra coisa é o formato da imagem, que é o tipo aqui. Se vocês colocaram salvar link como, vai aparecer HTML aqui, ou às vezes HTML. Se vocês colocaram link e tiver HTML, vocês fizeram errado e tem que cancelar. Tem que vir aqui em cancelar e colocar salvar imagem como. Se vocês colocaram salvar imagem como, vai aparecer alguma coisa com PNG ou JPG, ou a palavra JPEG, JPEG, que são formatos de imagem do computador, tá? Então, se tiver HTML está errado, se tiver PNG ou JPG está certinho. Eu vou colocar aqui em salvar, porque o meu está PNG, e baixou a minha imagem, tá? Minha imagem está na área de trabalho, lembrando, tá? E eu vou vir agora no Scratch, e para eu colocar esse personagem como imagem, eu vou ter que passar o mouse aqui no meu Choose a Sprite. Lembrando que se eu clicar aqui, vai aparecer a lista de personagens que já existem. Aqui eu pinto um, aqui eu pego um surpresa, mas aqui eu envio um arquivo do computador para virar um sprite. Então eu vou clicar aqui, vai aparecer essa janela de novo. Eu vou vir aqui na área de trabalho, tá? Cliquei na área de trabalho, porque foi onde eu salvei, e eu tenho aqui a minha imagem. Para eu abrir ela, duas opções. Ou eu clico nela duas vezes rapidinho, ou eu clico, deixo ela selecionada com essa borda azul, e venho aqui em abrir. E ele vai salvar o meu personagem, desculpa, salvar não, ele vai abrir o meu personagem. Ele foi criado como um sprite novo, tá? Normalmente eles vêm bem grandes, então a gente tem que pegar o size e baixar para um valor menor, tá? Isso varia de imagem para imagem, e ele vai funcionar como um outro sprite. Vocês podem ver, ó, eu consigo enxergar essa área do urso porque ele tem transparência. Eu vou mostrar como seria, se eu fizesse com esse personagem daqui, ó, que não tem transparência. Salvar imagem como Pac-Man 2. Pac-Man 2 não tem transparência. Vem aqui, envia Pac-Man 2. Ele vai ficar com esse preto e ele vai tapar os outros personagens, tá? Então, se não tem transparência, pode ser bem ruim, principalmente para sprites. Tem como resolver isso de uma maneira um pouquinho chata, que é o seguinte: virem aqui em Customs, selecionar a borracha e apagar aos pouquinhos, tá? Isso funciona, mas, bom, demora e também pode não ficar perfeito, né? Por isso que eu recomendo muito personagens com transparência. Esse Pac-Man aqui funciona como qualquer personagem. Então, por exemplo, eu vou fazer um código para ele. Vou só dizer, quando eu clicar na bandeirinha, deixa eu ver, aponta com point direction para uma diagonal, aí repete para sempre com forever, anda um pouquinho e se tocar na borda, quica. Já é o suficiente para eu ter uma programaçãozinha básica. Se eu vir aqui na Lux e colocar o Change Color Effect por 5, ele vai mudando de cor também. Então, só para mostrar que personagens que foram criados a partir de uma imagem também podem ter programação. Agora, se eu pegar, por exemplo, deixa eu ver, o morcego, o Bat, vir aqui em Customs e selecionar um arquivo, o meu Pac-Man vai virar um custom do meu morcego e
aqui segue regras de personagem normal, tá? Então pode ser tanto um sprite próprio quanto um custom. Ele também pode ser um cenário, mas vai ficar um pouco estranho. Então vou vir aqui, ó, no Google, e eu vou pesquisar imagens de cenário. Eu vou pesquisar uma montanha, por exemplo. Montanha. Daí eu tenho imagens de montanha. Para cenários de fundo, para o backdrop, eu não recomendo colocar em transparente. Vou colocar aqui, ó, montanha. E escolher a imagem e salvar o mesmo processo, tá? Eu também recomendo que você coloque a palavra background depois, porque background significa cenário de fundo, tá? E fica bom para pegar imagens de backdrop. Também seria útil colocar a palavra montanha em inglês, mountain, porque daí combina a pesquisa do Google. Mas podem tentar em português também, tá? Então vou pegar isso aqui, por exemplo. Botão direito, salvar imagem como montanha. Tá. Não preciso me preocupar se tem transparência ou não, porque é um cenário. Daí, ao invés de vir em Choose a Sprite, eu vou vir aqui em Choose a Backdrop, Upload Backdrop, escolher minha montanha e enviar ela. Tá aqui montadinho. Tá. Dependendo da imagem que eu pegar, não vai ficar muito certinho isso aqui. Eu vou pegar uma que não vai ficar. Acho que essa aqui não vai ficar. Salvar imagem. Montanha 2. Aqui, ó. Upload backdrop, montanha. Salvei errado? Ó, eu salvei errado agora. Salvar imagem como. Eu salvei como link ali. Não, essa imagem aqui que não vai dar certo. O formato dela não vai dar certo. Então, vou testar isso aqui. Salvar imagem como JPEG. JPEG vai dar certo. Montanha. Eu vou chamar de 3, porque eu salvei a outra imagem. Aqui, envio o arquivo. Montanha 3. Ó, por que não deu certo? Porque essa imagem ela é bem mais larga do que ela é alta, tá? Então, para a gente ajustar isso, eu vou ter que selecionar esse objeto aqui, tá? Eu vou ter que formar um quadrado dentro de uma área da imagem, então, por exemplo, esse aqui, ó, esse quadradinho aqui, e puxar pelas diagonais. Quando eu puxo pelas diagonais, essa imagem ela vai esticar, e daí eu consigo mexer melhor. Aí eu escolho entre esticar assim e perder um pouco de qualidade, ou talvez desfazer as minhas ações, aqui ó, desfazer, e pegar um quadradinho um pouco mais largo. Vamos pegar aqui ó, que daí fica melhor de esticar. Peguem pelas diagonais primeiro, tá? Por quê? Porque pegar pelos lados, ou por cima e por baixo, vai achatar ou esticar, tá? Se vocês pegarem pelas diagonais, ele mantém a proporção e fica melhorzinho. Então ó, tenho a minha imagem de fundo. E agora eu consigo montar o meu jogo com personagens e cenários customizados. Depois, a última coisa que eu quero mostrar é como pegar trilhas sonoras. Tá? Então eu vou entrar aqui no YouTube, site do YouTube, e eu vou pesquisar o link de uma música que eu gosto, que é normalmente essa daqui, ó, Passing of the Blue Crown. Vocês podem pegar a música que vocês quiserem, tá? Então pesquisem o nome dela, cliquem no vídeo, ouçam para ver se é essa que vocês querem. Ok, é essa que eu quero. Por ser essa que eu quero, eu vou vir aqui, ó. Vou vir no link e eu vou apagar as palavras, as letras U, B e E. Ao invés de ficar YouTube, vai ficar UT. Tá? E eu vou dar Enter, que é pesquisar. Com isso eu vou entrar nesse site aqui, que é o UT. E eu consigo baixar essa música. Aqui eu posso mudar o ponto de começo da música. Então, se o vídeo tem uma conversa de 1 minuto, 1 minuto e meio no começo, eu posso pular um pedacinho. Ou acabar antes também. Aí vocês escolhem. Formato deixa MP3, que é o formato de som. Se colocar vídeo ou imagem não vai dar certinho. Qualidade também não mexam. E aqui no título vocês podem colocar o nome do arquivo. Eu vou colocar só The Passing of the Blue Crown, que é o nome da música. Se eu quiser colocar o artista eu posso, mas não preciso. Aí eu vou clicar aqui em gravar MP3 e ele vai começar a baixar automático para mim. Dependendo, o computador de vocês pode perguntar a pasta que vai salvar. Aí nesse caso eu recomendo vocês salvarem na área de trabalho. Mas no meu caso, que foi automático, ele foi salvar em uma outra pasta que é a pasta Downloads, tá? Então eu vou vir aqui no Scratch, agora que salvou certinho. Eu vou vir no meu backdrop, que nem tá aqui. Vim na guia de sounds e eu vou enviar um som da seguinte forma. Passo o mouse aqui, upload sound.
Como eu falei, ele não está na área de trabalho, tá? Porque quando eu baixo aqui do Google, ele foi automático para a pasta de downloads, e é esse arquivo aqui, ó, The Passing of the Blue Crown. Eu vou colocar abrir, vai demorar um pouquinho, algumas músicas demoram bastante por causa da compressão, do tempo também. Então, por exemplo, se vocês pegarem uma música de 10 minutos, vai demorar bastante, tá? Mas agora que tá aqui, eu posso testar. E ela tá aqui no meu jogo, tá? Eu vou vir aqui no código do cenário, tá? Eu recomendo que músicas sejam colocadas no cenário. E um exemplo de código é o seguinte, tá? Não precisa ser esse, mas ele é bem simples, que é... Vem aqui na guia de sons, coloca um volume baixinho, porque normalmente a trilha sonora de um jogo é mais baixinha. E daí diz, repete com forever, volta para sounds. E eu vou usar o play sound until done. Lembrem, esse aqui ele toca o som até que ele acabe e daí vai repetir. Se eu colocar o Start Sounds, aí ele vai criar vários ao mesmo tempo e vai ficar super estranho, tá? Então, ó, coloca a música que eu enviei e... tá funcionando, tá? Então, ó, esse código só funciona no personagem que eu coloquei a música. Se eu quiser colocar em outro personagem também, aí eu preciso enviar a música para ele. Vem aqui no personagem, vai na guia de sounds, vem aqui em Upload Sounds e seleciona o arquivo, tá? Se vocês quiserem pegar outra música, tudo bem, é só voltar para o YouTube, às vezes aqui, ó, a setinha de voltar, e podem pesquisar outra coisa, outro vídeo e façam o mesmo processo. Repetindo, vem aqui no link, apaga só as letras U, B e E dá Enter, que vocês vão entrar no site de download. Clique em gravar MP3 e o processo está pronto, tá? Pessoal, era isso. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato. Obrigado.